Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, agradecendo a Deus e a todos os colegas que vão nos ajudar a fazer a sessão desta tarde de terça-feira. E eu estou convidando o senhor secretário, deputado Maurício Scudlar, para proceder à leitura das últimas atas das sessões anteriores. Ata da quarta sessão ordinária, da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de fevereiro de 2018. Presidência: deputados Aldo Schneider, Silvio Drevik, Mário Marcondes, Maurício Scudlar. Secretarias: deputados Kennedy Nunes, Maurício Scudlar e Altair Silva Adoc. Às 9 horas do dia 15 de fevereiro do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Altair Silva para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Mário Marcondes, Roberto Salum e Altair Silva. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Roberto Salum, PRB, Dirceu Brecht, PT, e Altair Silva, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, Podemos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou ao plenário que, de acordo com o artigo 65, terceiro, item A do Regimento Interno, designou os membros das comissões permanentes através do ato da presidência 002/2018 e solicitou aos deputados mais idosos, dentre os de maior número de legislatura, para que, sob as suas presidências, reunir cada comissão para a instalação e eleição dos seus respectivos presidentes e vice-presidentes. Em seguida, foram aprovados os pedidos de informação número 4 a 8, 2018, e as moções número 6 a 10, 2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 34 a 46, 2018, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 21 a 26, 2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Dirceu Brecht, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que a senhora presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Ana Júlia Rodrigues, fizesse uso da palavra para falar acerca da reforma da Previdência. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Kennedy Nunes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. E, para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Era a ata que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Em discussão, as atas que já chegaram aos e-mails dos deputados. Em votação, não havendo discussão, em votação está aprovada as atas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Lembrando aos deputados que daqui a pouco está sobre a mesa dessa presidência e daqui a pouco nós vamos estar liberando a palavra para que a deputada italiana, a senhora Renata Bueno, possa fazer uma explanação sobre o relacionamento Brasil-Itália, mas enquanto ela não chega, nós vamos dar continuidade para as breves comunicações. Primeiro orador inscrito, meu amigo deputado Padre Pedro Baldiceira, que vai ter o tempo de até 10 minutos da sua fala, deputado Padre Pedro. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas e aqueles e aquelas que nos acompanham através
da TVA, Rádio Digital. Eu gostaria, à tarde de hoje, trazer presente a temática que envolve a campanha da fraternidade deste ano. Aliás, um tema extremamente oportuno, porque ele trata das questões que envolvem a violência no nosso país e no mundo todo. E trata essa temática na perspectiva de buscar elementos, estratégias para a superação dos diferentes tipos de violência arraigados no seio de nossa sociedade. É nesse viés que a temática ela propõe debater no sentido de construir fraternidade na sociedade a qual estamos inseridos e, ao mesmo tempo, também promovendo incessantemente a cultura da paz. Na busca, claro, nesse aspecto da reconciliação, da justiça, como o caminho para superar esse sistema de violência que está presente em toda a nossa sociedade. É por isso que a temática da campanha da fraternidade proposta pela Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, ela coloca como desafios o de romper com o processo de criminalização e violência institucional e, ao mesmo tempo, também acabar de uma vez por todas com a cultura da violência, que está muito presente em todas as relações na nossa sociedade e que, infelizmente, essa onda toda ela vai se arraigando nas estruturas sociais e, ao mesmo tempo, também a CNBB, através da temática da campanha da fraternidade, aborda a violência como sistema no nosso país, abordando desta forma questões que envolvem a economia, questões que dizem respeito à economia do nosso país a nível mundial e a violência produzida pela lógica do mercado, do capital, pela lógica das cifras, do acúmulo e nessa perspectiva do acúmulo de capital que faz crescer cada vez mais a desigualdade na nossa sociedade. E uma questão colocada pela campanha da fraternidade, ela é muito nítida, é muito clara nesse sentido. É o combate à violência e a criação de uma cultura de paz dependem fundamentalmente do debate em torno da desigualdade. Onde estão as raízes da desigualdade? Onde essa desigualdade ela é formatada, ela é construída a partir do quê? De quais mecanismos, de quais sistemas que produz brutalmente a desigualdade que através dela se fomenta a violência e a violência cresce em todas as suas dimensões, em todo o seio da sociedade. Nesse sentido, a CNBB ela faz um destaque importante e aqui chama a atenção dos parlamentos catarinenses e ao mesmo tempo também dos executivos, que é
a revogação do congelamento de investimentos em saúde, educação e políticas sociais. Essa revogação desta PEC, que congelou estes investimentos, ela é fundamental para garantir também o combate à violência. Este é o chamado, o apelo que é feito através da campanha da fraternidade, porque entendem a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que esta PEC, a PEC 95, ela amplia a desigualdade e o contexto de empobrecimento da nossa população. Aí está, portanto, um desafio, né, para nós, agentes políticos, públicos, frente a este apelo que a sociedade brasileira e aqui, através da CNBB, através do documento da campanha da fraternidade, faz a cada um e a cada uma de nós. A questão das drogas, a falta de políticas públicas, a violência racial, a violência contra a juventude, especialmente a juventude pobre e negra deste nosso país, a violência contra os povos indígenas, a violência contra a mulher, a exploração sexual, o tráfico humano, a violência no mundo do trabalho, e aqui faz a menção à questão do aprofundamento de situações de escravidão que são encontradas e vividas nas relações do trabalho, a violência no conflito pela terra, a violência no contexto urbano, são todas vividas e sentidas pelas pessoas cotidianamente. Por isso, é uma temática estratégica e essencial para o debate neste ano e de maneira muito especial, num ano essencialmente eleitoral, né? Acho que é importante aqui se discutir essa realidade, esse contexto, este mundo da violência que está enraizado nessas relações sociais. E o que determina tudo isto, não tenho dúvida nenhuma, né? É exatamente o mercado, o capital. É a relação de dominação que se tem no dia a dia da caminhada. E, por fim, eu gostaria também aqui de fazer uma rápida menção, porque o movimento dos trabalhadores sem terra fizeram a reocupação de uma área que é pública, que é do INCRA, há mais ou menos 27 anos. E nós estamos esperando do INCRA mais de 2 anos para avaliar as benfeitorias daquela área que compreendem em torno de 1.067 hectares. Infelizmente, a superintendência do INCRA de Santa Catarina, mais uma vez, nos surpreende negativamente, desobedecendo uma determinação da presidência, que foi dado um prazo para fazer todo este levantamento e, infelizmente, já são mais de 2 anos e nem sequer fizeram qualquer vistoria naquela área. Uma área que é pública, que é do INCRA, é do governo federal, de quem tem a competência de promover a reforma agrária. E, no entanto, está lá. São mais de 400 famílias que lá estão aguardando um encaminhamento da superintendência aqui de Santa Catarina. Esperamos que num período rápido, breve, possam fazer. Caso contrário, pode ter certeza, a indignação daquelas famílias é grande,
é pesada e pode se tornar um grande problema para a... Obrigado, deputado Padre Pedro. Essa presidência também quer fazer o registro. Está nos visitando aqui o servidor público do município de Camboriú, Gabriel Duarte. Seja bem-vindo aqui, junto com o evangelista Heron. Sejam bem-vindos a todos aqui. Na continuação, o deputado Dirceu Dresch tem a palavra por um tempo de 10 minutos também, em breves comunicações. Saudação, senhor presidente, saudação a todos que nos acompanham, os presentes aqui nesta tarde, no desenvolver desta sessão. Eu vou falar logo após, no horário do Partido dos Trabalhadores, portanto, talvez nem ocupe os 10 minutos, eu tenho direito regimental nesse momento, mas eu venho a essa tribuna hoje e não posso deixar de, primeiro, me somar aí à fala do deputado Padre Pedro Baldiceira, da luta dos trabalhadores, dos agricultores sem terra, que estão reivindicando o que é justo, ter um pedaço de chão, e especialmente lá em Xanxerê, Faxinal, uma área que é pública, que infelizmente setores do judiciário novamente cumprem um desserviço, dando reintegração de posse a uma empresa que não é dona desta área, e por isso os trabalhadores voltaram lá e querem esta área para produzir alimentos para suas famílias. Então é nada mais justo que nós estarmos juntos nesta luta, acompanhar esta luta, porque a terra, ela tem que servir para quem precisa dela para produzir. Quem precisa alimentar seus filhos, sua família, e não para acumular riqueza e capital e domínio e poder, que infelizmente nesse país funciona desde a entrada dos europeus aqui neste querido Brasil. Muita gente excluída, não tendo direito de ter um pedacinho de chão para produzir os alimentos para os seus filhos e a sua família. Então lá nós estamos juntos nesta luta e denunciando esta farsa que setores, inclusive do judiciário, estão se prestando ao grande capital e não dando esse direito aos trabalhadores e trabalhadoras sem terra ter o seu pedacinho de chão. Parabéns pela luta do MST, parabéns pela luta dos trabalhadores, que não é uma coisa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. Os agricultores acampados, depois de quase 2 anos, produzindo já os seus alimentos, entram lá e destroem tudo, enterram seus animais, enterram seus produtos que já tinham sido produzidos, não deixando nem retirar os seus porcos, suas galinhas, seus animais, para alimentar suas famílias. Então, isso é infelizmente, uma desgraça que se abate por este país, né, chamado Brasil, que tem tanta terra, tem tanta riqueza, produz tanto e não deixa os seus filhos ter um pedacinho de chão para produzir os seus alimentos. Então, nós estamos firmes junto nesta luta, deputado Padre Pedro, somando a esta caminhada e podermos aí ajudar estas centenas e centenas de pessoas que estão lá lutando nada mais, nada menos de que um espaço para poder se colocar, estar lá, viver tranquilamente, dignamente com suas famílias. Esta luta é uma luta também nossa. Eu quero, senhor presidente, trazer essa tribuna hoje com gratidão, uma notícia com certeza para os trabalhadores e trabalhadoras catarinenses do campo e da cidade, muito otimista, muito feliz. Depois de mais de um ano de lutas permanentes, Congresso Nacional, o governo volta atrás nesta famigerada, nesta destruição da previdência pública desse nosso país. Mais um grande movimento ontem, em todas as regiões do Brasil, mesmo numa segunda-feira, porque ameaçavam votar ontem esta destruição da Previdência, mesmo numa segunda-feira, milhões e milhões de trabalhadores de todos os cantos desse país, do campo e da cidade, foram para a luta, foram para a estrada, foram para as ruas, paralisaram atividades, como aqui em Florianópolis, o transporte, a CONCAP, os servidores públicos municipais, enfim, diversas categorias. Mais uma vez, a presença da agricultura familiar foi extremamente importante nesta luta. Feliz e parabéns
às centrais sindicais, à Frente Brasil Popular, parabéns ao sindicalismo, ao movimento popular, à juventude que estava em peso na rua de novo ontem. O grande destaque para 2017 e 2018 é a participação da juventude na luta do povo brasileiro, na luta dos trabalhadores. E era um grito só no dia de ontem: se querem fazer na mudança, querem começar a fazer mudança na Previdência, comece pelo seu Meirelles, que ganha mais de 200 mil reais de aposentadoria, começa pelo presidente, comece por altos salários de aposentadoria do judiciário e outros, aí nós topamos conversar. Mas assim não mexer com as grandes empresas sonegadoras e outros que não pagam a sua parte, o governo que pega o dinheiro que cobra da sociedade para a Previdência e para a assistência social e paga juros da dívida e não cumpre a sua função. Então, parabéns a todos e a todas. O governo com certeza ficou preocupado com sua base aliada, os deputados, inclusive uma parte dos deputados catarinenses que prometeram votar favorável à destruição da Previdência, ficaram preocupados porque, com certeza, esse ano não é um ano aconselhável fazer isso, ficaram preocupados com seus votos. Agora, nós vamos estar muito atentos para que não se dê o golpe logo depois das eleições, ainda este ano, e se faça a aprovação em novembro, depois das eleições, para aí sim atingir os objetivos e o Temer entregar o pacote que ele assumiu, entregar com o sistema financeiro nacional e internacional, que é entregar a Previdência para eles. Nós não podemos nos desmobilizar e nós vamos ficar atentos e firmes, junto com os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, para a gente não ter esta destruição da Previdência Pública no Brasil, conquistado há mais de 100 anos por trabalhadores e trabalhadoras que lutaram e conquistaram a Previdência Pública no Brasil. Isso não pode ser tirado por parte de um governo golpista a serviço do grande capital internacional, do grande sistema financeiro. Isso nós vamos deixar acontecer. Por isso vamos continuar nesta luta, senhor presidente, senhores deputados e a todos que nos acompanham. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Ainda em continuação das breves comunicações, esta presidência suspende a sessão por um tempo de até 10 minutos, pois está sobre a mesa o pedido do deputado Vicente Caro Preso, junto com os demais líderes dos partidos, para abrirmos possibilidade agora para ouvirmos a deputada italiana, senhora Renata Bueno, que vai fazer a explanação sobre o relacionamento Brasil-Itália. Tem muita gente que acha meio estranho como é que é esta questão de ter uma deputada italiana brasileira. Aqui no parlamento italiano nós temos a representação de algumas nacionalidades e o Brasil, por conta da grande força italiana que tem aqui na nossa nação, principalmente no sul do estado, na terra do deputado Ricardo, deputado Minotto, deputado Cleiton, nós vamos então abrir. E é um prazer, deputada, estarmos recebendo Vossa Excelência aqui, deputada Renata Bueno, sendo que eu me lembro quando a Vossa Excelência estava ainda em campanha e passou por aqui pedindo voto aos descendentes italianos. Então, portanto, a sua palavra por tempo de até 10 minutos. Muito obrigada, presidente Nunes. É sempre um prazer voltar nessa casa. Agora, já em fevereiro de 2018, completando 5 anos do meu primeiro mandato como deputada do Parlamento italiano. Nós cumprimos um mandato como a primeira nascida no Brasil a ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados da Itália. Nós que somos italianos e que vivemos no exterior, todos aqueles que são os duplos cidadãos, como aqui no Brasil nós temos mais de 400 mil brasileiros com a dupla cidadania, são aptos a votar. E são aptos porque são verdadeiros cidadãos italianos. Então, por isso, já na campanha de 2013, eu não deixei de vir a essa casa, porque Santa Catarina é um estado que representa muito bem a italianidade
italianidade no Brasil. Aqui em Santa Catarina, nós não só temos muitos italianos, são mais de 30 mil italianos registrados com a cidadania italiana, mas nós temos a comunidade italiana mais ativa do Brasil. Isso por quê? Porque são comunidades muito bem organizadas através das associações regionais, como é a Associação dos Vênetos, como é a Associação dos Trentinos, e nós temos muitos projetos envolvendo essas associações. E também muitas cidades irmãs, com muitas cidades de Santa Catarina, entre as cidades de Santa Catarina e as cidades italianas. Então, vir aqui é sempre um prazer muito grande. Eu estive em 2013 pedindo os votos, quando fui eleita pela primeira vez. Estive também durante o meu mandato, não só agradecendo todo o apoio, mas informando o que era o nosso trabalho. Estive também já recebendo, inclusive, uma homenagem há poucos meses aqui nessa casa, justamente na comemoração de autoria do deputado Cleiton Salvaro, comemoração dos 140 anos da imigração vêneta aqui no Estado, no qual também depois fizemos uma missão na Itália e acompanhei essa missão para poder levar ao governo vêneto todas as iniciativas que o Estado de Santa Catarina tem feito. Então é sempre um prazer voltar aqui, também agora com o Vicente Caropreso, que foi um grande deputado que já acompanha a comunidade italiana há muito tempo, é um membro do Comites, que é o Comitê dos Italianos no Exterior, o deputado Ricardo Guidi, que também me apoiou muito já na campanha de 2013, recebeu de braços abertos na cidade de Criciúma e na sua região. Lembrando também, na época que eu estive aqui em 2013, o então deputado, Juarez Ponticelli, era o presidente dessa casa. Então, fui realmente sempre muito bem recebida por todos esses representantes que eu respeito muito. Para mim, a política é a voz do povo. Então, quando eu preciso vir conversar com o Estado, conversar com a comunidade italiana desse Estado, é fundamental que venhamos na Casa do Povo para dizer aos seus representantes aquilo que é o meu trabalho desses 5 anos e não só isso, pedir também o apoio para esta campanha de agora. Durante esses 5 anos, nós desenvolvemos muitos projetos, não só as cidades irmãs, como nós falamos, gemeládio também entre as universidades, investimentos para o Estado, mas nós trabalhamos muito também nos projetos de lei dentro do parlamento italiano. Tudo aquilo ligado à cultura, ligado à bandeira de direitos humanos, tudo que é de interesse dos italianos aqui, relacionado aos consulados, relacionados aos passaportes italianos. Então, nós temos vários temas que abordamos em todos esses 5 anos com grandes conquistas. Não só conseguindo trazer emendas de mais de 2 milhões de euros para os consulados italianos, mas também tratando de uma lei que essa simboliza todos nós, que foi a lei que deu possibilidade de uma reforma ao Coliseu, um dos maiores monumentos do mundo e que simboliza a grande italianidade em todo o mundo. Eu venho nessa casa não só falar em meu nome, mas falar em nome também da Simone Senen. Nós somos um partido, o Movimento Passione Italia é o primeiro movimento político italiano que nasce no Brasil para justamente representar não só o meu mandato, mas representar todo um time que temos espalhados pela América do Sul, que é o nosso colégio eleitoral. Então, vir aqui em Santa Catarina é conversar com os catarinenses, mas dizer que nós temos um candidato aqui do estado de Santa Catarina, que é a Simone Senen. Ela é coordenadora do Círculo dos Trentinos no Brasil todo, muito bem relacionada na coordenação também dos Círculos Trentinos na América do Sul, e por isso nós estamos aqui mais uma vez, não só ativos com todos os nossos amigos, mas deixando aqui a nossa líder neste momento, que é a Simone Senen. Então, pedir esse apoio dos nossos deputados, todos aqueles que nos apoiam, que conhecem já o nosso trabalho. Nós temos um preparo agora para um segundo mandato, temos um número grande de candidatos que competem em toda a América do Sul e não podemos deixar de ocupar o nosso espaço, que é o espaço sagrado do ítalo brasileiro. Um espaço que nunca tivemos antes, um espaço que nem mesmo as autoridades italianas reconheciam que fosse possível existir. Lá na Itália nunca foi falado em nome dos brasileiros. Na Itália nunca tivemos alguém que falasse em nome do Brasil. Então agora nós temos, esse trabalho foi muito bem conduzido durante os 5 anos. Todos os deputados aqui que conhecem da política sabem a importância disso. Eu não só sou uma deputada como todos os demais parlamentares na Itália, mas fui inclusive líder de bancada lá, justamente por saber exercer
bem as minhas atividades parlamentares. Então, tenho lá não só um nome e um trabalho que tutela a pátria Itália, que eu acho que já é um grande presente que a Itália dá a todos nós que somos italianos no exterior, de poder termos no parlamento italiano uma voz que decida no dia a dia daquele país em nome de todos os italianos que estão fora do território nacional, mas também pensar naquilo que nós estamos construindo em nome dos ítalo-brasileiros. Então, eu gostaria, presidente, de agradecer essa oportunidade de estar aqui, todos os colegas já nominados, é sempre um grandíssimo prazer vir e dizer que este é o momento que todos os cidadãos italianos estão recebendo as cédulas em casa. Aqui no estado de Santa Catarina, são mais de 30 mil pessoas que nos últimos 2 ou 3 dias receberam em casa o envelope do consulado italiano, dentro com as cédulas para eleger os seus deputados e os seus senadores. Então, por isso eu gostaria, mais uma vez, de pedir esse apoio, fazer esse apelo para que os catarinenses não deixem de votar. Nós estamos pedindo aos brasileiros que realmente votem e tenhamos uma participação ampla nessa votação, porque quanto mais nós votarmos, mais força nós teremos para legislar junto ao governo italiano em Roma. Mais força nós teremos para chegar lá e dizer: os italianos no Brasil merecem o respeito da Itália, pois tivemos tantos % dos italianos no Brasil que votaram, e isso nos dá força. Então, vir aqui pedir esse apoio dos catarinenses, dizer que o nosso trabalho está sempre muito bem publicado em todos os meios de imprensa, em todos os meios das redes sociais também, e quando posso, sempre passo por essa casa, que é a casa onde a gente consegue passar para os nossos colegas deputados também o nosso recado, para que levem às suas regiões. Então, com muita gratidão, presidente, que venho aqui mais uma vez me pronunciar e agradecer a todos vocês, a todos os ítalo-catarinenses que sempre me acolheram muito bem. Eu que sou do Paraná, então sou também do sul do Brasil, não só a primeira brasileira, mas sou do sul do Brasil. Então, para mim, me sinto em casa cada vez que venho e, mais do que isso, poder trabalhar em nome de todos os catarinenses na Itália. Grazie mille, arrivederci. Eu peço para que a senhora fique na tribuna, nós temos alguns deputados ainda que estão para fazer uma parte, mas antes de passar ao deputado Ricardo Guidi, que é o primeiro, eu preciso aqui fazer uma pergunta, deputada. A senhora falou que os votantes estão recebendo nas suas casas o envelope da embaixada com as cédulas. É só uma questão para aquela mania de jornalista, né, de querer saber como faz. Mas só para, se pudesse explicar como é que essas pessoas que estão recebendo essas cédulas, elas fazem o envio, se é por correio ou se é levar na embaixada. Então, dentro do envelope, o cidadão ele encontra 2 cédulas, uma para a Câmara dos Deputados, uma para o Senado. Ele precisa marcar um X no símbolo do partido, porque diferente do Brasil, que é um número cada partido, lá é um símbolo. No nosso caso, por exemplo, é o Cívica Popular. E pode escrever do lado o nome do seu deputado e do seu senador. Daí dentro também vem um informativo de como votar e vem um canhoto que se chama o certificado eleitoral, que precisa retirar parte do protocolo e também colocar dentro desses envelopes. Fez o voto, fechou o envelope, leva em qualquer agência do correio e entrega. Esse envelope ele já é selado e já é pago pelo próprio consulado italiano. Agora é importante que isso seja feito já nos próximos dias, porque todos os envelopes têm que chegar no consulado italiano até o dia 1º de março. Quem não tiver tempo de colocar no correio também pode entregar pessoalmente no consulado italiano, mas daí em Curitiba, né? Então, fica aí o pedido da pressa também para que esses envelopes cheguem até o dia 1º de março pela manhã, quando os consulados todos do Brasil recolhem as cédulas e levam para Roma para serem contabilizados esses votos junto com a eleição oficial que acontecerá no dia 4 de março. Muito obrigado pela explicação. Ainda permanece na tribuna a deputada Renata Bueno, com a palavra o deputado Ricardo Guidi. Senhor presidente, senhora deputada Renata Bueno, é uma alegria recebê-la mais uma vez aqui no Parlamento Catarinense e reforçar também o pedido de voto, a gente que já está junto contigo desde 2013, na sua primeira eleição, reforçar o pedido do voto, você que é a primeira deputada ítalo-brasileira, nascida aqui no Brasil, né, que faz um grande trabalho no parlamento italiano, aproximando a população de descendência italiana, que é muito grande, tanto aqui em Santa Catarina como em todo o nosso país, tornando a Itália um pouquinho mais próximo do nosso país. Então, obrigado mais uma vez pela sua visita, pela sua presença e pelo trabalho que vem desempenhando junto ao parlamento italiano, representando as Américas. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Com a palavra o deputado Roberto Salum.
Todo jornalista é curioso e faz a pergunta certa, né? Já fez a minha pergunta? Como contribuir? Está certo. Deputada, eu quero dar os parabéns. E democracia bonita, né? Diferente da nossa eleição do país, né? Que aqui nós, para presidente, no Brasil, pode o estrangeiro votar, o brasileiro, mas para a Câmara Federal, estadual, não pode. Infelizmente, já dá uma lição de democracia. Gostaria, então, a pergunta do deputado Kennedy foi a minha, de como colaborar com a senhora, já que teve a gentileza de vir até a nossa sessão para falar da vossa eleição. Acredito que, pela manifestação da senhora, deve ser uma grande representante nossa, do nosso povo, e eu vou contribuí-la desta vez. Obrigada, deputado Salum. Realmente nós temos... Posso... não me passou a palavra? Desculpa. Pode falar, pode falar. Só para explicar, porque realmente é um parlamento onde nós temos 12 deputados dos 630 eleitos no exterior. E realmente é interessante, é um ato de democracia muito grande, porque nós somos deputados como todos os demais. Como eu disse, eu inclusive fui líder de bancada lá. Então, nós temos uma ação muito plena, né, em nome de todos os ítalo-brasileiros, de todos os ítalo-sul-americanos, na verdade, que o meu colégio eleitoral é toda a América do Sul. Fiz essa semana uma agenda Equador, Venezuela, Uruguai, Bolívia, cheguei ontem à noite do Paraguai, porque os votos estão em todos os lugares. Então, só para considerar isso, que eu acho um tema importante para tratarmos no Brasil também. Com a palavra, o deputado Cleito Salvaro. Obrigado, senhor presidente. Aqui quero cumprimentar a deputada Renata Bueno, que faz um belo trabalho, que representa toda a origem italiana do nosso estado, da nossa região, principalmente da região sul, onde eu represento. Tive a oportunidade de fazer a comemoração dos 140 anos da imigração italiana na comunidade de Azambuja, que foi a grande imigração aqui do sul. Ela esteve presente nessa sessão. Fizemos uma bela parceria. Estive na Itália em 10 dias de trabalho com a missão, onde ela nos levou em vários compromissos do parlamento italiano, do governo italiano. Fomos a Vêneto, estamos firmando novamente a parceria que nós temos aqui no estado de Santa Catarina com a comunidade de Vêneto, na Itália. Estamos revalidando novamente esse convênio. Então, eu quero vir aqui pedir a quem tem a dupla cidadania, quem tem a origem italiana, que não perca essa oportunidade, que a deputada Renata nos representa muito bem e queremos aqui dar todo o apoio e manter essa porta aberta que nós temos com a Itália. Parabéns pelo trabalho, deputada, e estamos à sua disposição. Obrigado, deputado Cleito Salvaro. Vamos dar mais, pelo menos 2 minutos à senhora deputada para que pudesse fazer o encerramento e, como sempre, né, pedir o voto. Obrigada mais uma vez, presidente. Então, o deputado Cleiton lembrou bem, nós temos várias ações, principalmente com a região do Vêneto, que é onde nós temos a maior aliança com Santa Catarina, né? A maioria dos descendentes de italianos que estão aqui são vênetos. Nós também estivemos acompanhando o prefeito, junto com os vereadores de Nova Veneza, onde fizemos a cidade de Irmã-Comalo. Então, são muitas as ações onde a gente tenta trazer a Itália mais próxima do Brasil. E é dessa forma que queremos continuar o nosso trabalho. Então, pedir mais uma vez esse apoio aos meus queridos amigos ítalo-catarinenses. Hoje já passamos para o Jaraguá do Sul, em janeiro já tivemos também em Criciúma, em Nova Veneza, já tivemos em Lages, Azambuja, Tubarão, enfim, Laguna, e hoje aqui em Florianópolis, sempre muito ativos, né, nessa ponte, trazendo aqui o nome da Itália. Então, quero pedir esse voto, esse apoio para minha reeleição de deputada Renata Bueno e também junto com a nossa chapa da Cívica Popular e os nossos candidatos a deputados, junto com a Simone Sene, que é candidata aqui de Santa Catarina. O eleitor pode escolher até 2 deputados e também os nossos candidatos ao Senado, que é a Helena Montanarini e Fernando Treza. Agradeço de coração a todos os ítalo-catarinenses e a vocês. Grazie. Muito obrigado à deputada Renata Bueno. Ela é a nossa deputada representante do povo italiano aqui no Brasil, dos ítalos brasileiros, proveniente do estado do Paraná e que nos representa. Com a palavra agora, entrando no horário dos partidos, o Partido dos Trabalhadores tem um tempo de até 7 minutos para a sua fala. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch, representando a bancada dos trabalhadores.
Uma saudação a todos que nos acompanham, a deputada italiana, senhor presidente, é uma alegria recebê-la aqui neste parlamento. Eu estou trazendo aqui hoje uma cesta de produtos, especialmente produzidos pela agricultura familiar, porque ontem nós acompanhamos nas redes sociais um vídeo divulgado pelo Luciano Hang, que é o dono das lojas Avan, tentando satirizar os trabalhadores que estiveram ontem em frente à sua loja no centro de Chapecó, em um protesto contra os sonegadores da Previdência Social. Sim, a Avan sonega impostos, e o senhor Luciano já foi condenado por isso. Bem, eu também apoiei e passei naquele movimento lá em Chapecó, onde muitos deles que estavam lá eram jovens que estão preocupados, seu Luciano, porque se fizerem uma faculdade e começarem a trabalhar com 25, 26 anos, eles vão ter a perspectiva, se não deixar de contribuir por um ano, de se aposentar com mais de 70 anos de idade. E os agricultores, que estão mentindo para os agricultores que não estão incluídos nesta destruição da Previdência, estão sim, porque querem que os agricultores contribuem mensalmente e não mais pelo seu bloco de produtor. Então tem sim mudança. É a destruição do segurado especial, conquistado em 88, especialmente pela luta das mulheres e dos agricultores. Portanto, não eram vagabundos. Eu conheço grande parte das pessoas que estavam lá, boa parte agricultores que produzem esses alimentos que você e sua família, inclusive, consomem. Todo dia, a partir do café, do almoço e do jantar. Então, por isso que eu quero dizer o seguinte: foram trabalhadores que defendem o Brasil, que denunciam esta famigerada dita reforma, que é justamente que vai prejudicar quem ganha salário mínimo, e não prejudica ou enfrenta o problema da sonegação de muitos bancos, especialmente, que também foi feito protesto ontem, em várias cidades de Santa Catarina do Brasil, e também denunciando esses empresários. E aqui eu não estou falando mal, não estou denunciando todos os empresários, tem muita gente séria, agora tem muito sonegador, que nós chamamos de quem emprega falsa moral, ou quem emprega a moral de cueca. São trabalhadores e trabalhadoras que defendem o Estado de Santa Catarina, que defendem o Brasil. É isto que nós estávamos fazendo ontem. E felizmente conseguimos criar um movimento que fez o governo tirar de pauta essa destruição da Previdência de trabalhadores e trabalhadoras. Nós defendemos que o Estado continue se fortalecendo, investindo em políticas sociais. Lamentavelmente, o que querem fazer hoje é controlar as desigualdades, a miséria, o desemprego, a falta de políticas, com militarismo, com os militares, e não pensar uma política de inclusão social e desenvolvimento. Precisamos ter segurança pública, sim. Precisamos ter repressão ao crime, mas especialmente nós precisamos de políticas públicas de Estado que construam a inclusão. O Brasil avança em vários sentidos. Conseguimos abolir
a escravatura, mas não construímos política de inclusão dos negros, dos escravos, e que foram excluídos do processo produtivo. É isso que precisa. E nós defendemos sim, não como alguns empresários que continuam defendendo o Estado mínimo, o não pagamento de impostos e o enriquecimento de alguns em detrimento da exploração e da miséria da maioria. Quem é ele para falar em correção da ordem? A história da sua empresa é um caso de polícia, não é eu que estou dizendo, é a justiça catarinense e brasileira que está falando isso. Hipócritas, mentirosos, o discurso barato, moralista, nada tem a ver com o que ele pratica para gerir os seus negócios escusos e suas ambições. Já que ele convidou os desempregados para ir a Brusque, que lá tem emprego, o povo do Alto Vale também precisa saber mais sobre a história nada honrosa desta empresa. É isso que eu quero deixar hoje aqui registrado nessa tribuna. Nós queremos que seja construído um país com justiça, onde todos cumpram sua parte, inclusive os empresários, que cobram da sociedade os impostos e não repassam para o Estado. Isto também é crime. E a justiça que está dizendo isto, também do seu Luciano Hang. Por isso, senhor presidente, preciso trazer esse registro hoje, em nome de milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras, que foram para as ruas ontem, defender o Brasil, defender a Previdência Pública, defender a vida, porque esta destruição que eles estão chamando de reforma da Previdência é um crime, vai deixar... Deputado, infelizmente, como o horário do partido é destinado com o tempo pelo número de parlamentares, essa presidência não tem como ceder o espaço a mais. Agora o horário está destinado ao PSDB. Deputado Serafim Venzon vai fazer a sua manifestação. Eu já gostaria de saber, até para que a técnica soubesse, se a Vossa Excelência vai falar em português ou em italiano. Português? Então tá bom. Porque nós tivemos a presença da deputada italiana e daí eu pensei que Vossa Excelência já tinha trocado, Vossa Excelência que faz parte aí dos italianos também. Muito obrigado, presidente. É que dia 5 de março vai ter a eleição da Câmara dos Deputados e também do Senado da Itália, e a América do Sul, a América Meridional, vai ter espaço de dois deputados federais e um senador, e por isso que a Renata estava aqui fazendo a campanha para deputado federal da Itália. Mas, senhor presidente, eu queria cumprimentar de forma muito carinhosa aqui o vice-presidente da Câmara de São João de Itaperiú, o vereador Sandro Jarozinski, também o vereador Maurício, o ex-prefeito Gilberto, cumprimentar o Anselmo, o Edson de Armazém, os vereadores de Armazém. Está havendo aqui um movimento através da Frente Parlamentar em Defesa dos Produtores de Arroz, e também a nossa Comissão da Agricultura apoia, e esse deputado apoia de forma especial esse movimento dos produtores de arroz, dos produtores de banana, os agricultores de Santa Catarina, os agricultores do Brasil, que na verdade enfrentam no momento uma tributação elevada sobre as máquinas agrícolas, sobre os acessórios agrícolas, sobre os adubos, os venenos, afinal, todos os insumos que são usados na agricultura, tem uma tributação demasiadamente elevada e, naturalmente, que essa tributação ela vai refletir diretamente no preço final do produto que eles vendem, seja do milho, da banana, do arroz.
Mas eu queria me ater hoje aos produtores de arroz, os risicultores, que em Santa Catarina significa um volume muito grande de produtores rurais e que produzem uma quantidade muito grande de alimentos. São aproximadamente 140 mil hectares de arroz plantado, considerando a maior parte o arroz úmido, o arroz do banhado, de Itacim da Arrozeira, e que isso significa, digamos, em produção econômica, mais de R$1 bilhão, e justamente na venda, no comércio do arroz. E o arroz é dos alimentos mais consumidos pela população brasileira e representa aproximadamente 5,1% de toda a produção agrícola do Brasil, que isso conforme dados de 2017. O arroz que começa, na verdade, dependendo da região, a ser plantado no mês de agosto, setembro, outubro, de acordo com a região, como disse, e é colhido agora de janeiro, fevereiro, sendo que aproximadamente a metade da colheita do arroz, ela praticamente já está acontecendo. Desde esse período, sujeito naturalmente a todas as intempéries do tempo, como normalmente é o produtor rural. A saca de 50 quilos de arroz, que foi comprado, comercializada no ano passado a R$ 43,00, que foi a média do que os produtores conseguiram vender, esse ano eles estão vendendo por R$ 31,5, 32, por 30, e ainda na hora que é vendido, o agricultor ele enfrenta uma concorrência de certa maneira desleal, porque na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, nos países do Mercosul, a grande maioria dos países do Mercosul tem uma política agrícola de diminuição do imposto sobre as máquinas agrícolas e sobre os adubos, sobre os venenos que são usados na agricultura. E isso para eles conseguem produzir o arroz por um valor muito pequeno, muito menor. Quer dizer, está chegando o arroz aqui no Brasil a 25, 28, a menos de R$30 por saco, já no galpão. E o agricultor não consegue produzir por menos de 40 aqui. Por menos de 40 ele está pagando para colher o arroz. Ele está pagando para botar o arroz no comércio. Justamente por causa da tributação, do imposto sobre os tributos. E vários fatores outros. A mesma máquina que aqui é comprada por R$600 mil, lá no Uruguai ou na Argentina é comercializada por 300. Por que a diferença, se a máquina é a mesma? A diferença está justamente no tributo, no imposto. E esse imposto incide sobre vários produtos da cadeia produtiva, do arroz, da banana, do milho. Por isso, paralelamente ao arroz que chega aqui por R$ 25, R$ 28,00 ao quilo, ao saco, perdão, de 50 quilos, vem a banana do Equador. Meu Deus, a banana de São João do Itaperiú, de Corupá, de Joinville, a banana do sul do estado, aqui mais cara do que a banana do Equador, que atravessa meio Atlântico e o Pacífico para chegar aqui. Por que isso? Se nós formos ver, são justamente uma série de tributos que incidem sobre esse produtor rural e que joga o nosso preço, o custo de produção, num valor que tira o nosso produtor da competitividade, tira a competitividade do nosso produtor. E por isso que certamente a frente parlamentar, coordenada aqui pelo eminente deputado Milton Schaeffer, a Comissão da Agricultura, enfim, todos nós deputados queremos apoiar esse movimento,
apertar o Ministério da Agricultura para criar uma política agrícola mais favorável ao nosso produtor. Muito obrigado. Muito bem. Com a palavra agora o PC do B. Não havendo orador inscrito, vamos ao bloco parlamentar. Partido Progressista, Partido da República, Partido Social Brasileiro e o Podemos, PP, PR, PSB e Podemos, que tem um tempo de até 13 minutos. Com a palavra o nobre deputado Milton Schaef, que com certeza traz hoje um assunto muito importante para essa casa com relação à mudança de legislação que essa casa fez e que agora temos que lutar para que haja o cumprimento. Deputado Milton Schaef. Caro deputado Kennedy, que preside essa sessão, é consenso hoje de todos que o subfinanciamento, a falta de recurso, é um dos fatores que mais ameaça o Sistema Único de Saúde de Santa Catarina, do Brasil, e, com isso, a qualidade e o atendimento da saúde do catarinense. O SUS é o único sistema que existe capaz de garantir a integralidade da saúde, de assistência à saúde ao cidadão. E, por isto, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense emite, na tarde de hoje, uma nota pública para manifestar a sua contrariedade à ação direta de inconstitucionalidade, ADI, que o governo do Estado de Santa Catarina ajuizou no Supremo Tribunal Federal contra a emenda constitucional número 72 de 2016, que aumenta progressivamente o valor mínimo a ser aplicado na saúde, de 12% para 15%, até 2019. Este ano, o percentual a ser aplicado é de 14%. O governo do Estado de Santa Catarina solicitou ao STF a declaração da inconstitucionalidade da emenda 72 e do artigo 11 da Lei Complementar Federal número 141 de 2012, com o argumento de que os percentuais mínimos investidos só poderão ser estabelecidos por lei complementar federal, segundo o artigo 198, inciso 3º da Constituição Federal. Ou seja, segundo o governo do Estado, a competência legislativa para fixar mudanças no repasse da saúde é exclusivamente da União. Entretanto, senhores deputados, a Lei Complementar 141 de 2012 regulamenta, em seu parágrafo 3º do artigo 198, a Constituição Federal, na emenda constitucional número 29, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Em seu artigo 11, define que os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão observar o disposto nas respectivas constituições ou leis orgânicas, sempre que os percentuais nelas estabelecidos forem superiores aos fixados nessa lei complementar para aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Portanto, senhores deputados, a emenda constitucional número 72, ela é constitucional, é legal, é amparada na Constituição Federal e no artigo 11 da Lei Complementar 141 de 2012, que delega aos estados e municípios a faculdade de aumentar o percentual para a aplicação em saúde, cabendo ao Estado observar o que está disposto na Constituição Estadual. Ora, a Assembleia Legislativa, no conjunto dos seus deputados, redigiu aqui a emenda constitucional, aprovada nesse plenário por unanimidade, por 35 votos, inclusive com a manifestação favorável do governo do Estado da época e também do secretário de Saúde, da maioria absoluta dos deputados dessa casa, porque hoje o grande problema da nossa saúde é o financiamento. Nós temos leis, temos organização, princípios, gestão, mas falta recurso. O SUS é um veículo de luxo, mas que não tem gasolina para andar. Por isso a necessidade de o Estado fazer uma grande adequação. E agora, no final do ano, o Tribunal de Contas aponta, numa auditoria feita na Secretaria de Saúde, uma dívida de mais de R$1 bilhão.
Por isso, os deputados estaduais de Santa Catarina, num gesto inédito a nível de Brasil, corajosamente, numa construção a 4 mãos com o governo do Estado, constrói uma emenda constitucional para aumentar os recursos e, com isso, melhorar o atendimento da saúde da população. Para nossa surpresa, o ano passado era determinada a aplicação de 13%, e no final, agora recentemente, no último dia 15, o governo do Estado entra com uma ação direta de inconstitucionalidade no Superior Tribunal Federal, tentando anular essa emenda da Constituição de Santa Catarina, e com isso causando uma grande apreensão na sociedade catarinense, para principalmente o nosso sistema de hospitais filantrópicos e também hospitais públicos, que precisam de mais recurso para atender o catarinense na hora que ele precisa e do jeito que é necessário. Por isso, nós hoje, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense, formada por 20 parlamentares, está divulgando uma nota pública, lamentando essa ação do governo, solicitando que o governo do Estado possa rever a sua atitude, possa nos ajudar buscar um novo caminho para repor esses recursos. É preciso aqui dizer também que o vice-governador, que assumiu recentemente o governo, Eduardo Moreira, nessa segunda-feira, declarou aqui no plenário da Assembleia que vai repassar os 14%. Mas não sabemos o próximo governador. Nós temos que ter garantia, já criamos a lei, e essa emenda constitucional irá, posso afirmar, ser o projeto mais importante aprovado nessa legislatura, no qual ampliamos os repasses, como já disse aqui, até 15%. Projeto esse que nós queremos aqui lamentar, do governo do Estado ter contestado a constitucionalidade dessa emenda, bem como o descumprimento da legislação estadual em 2017 no percentual dos recursos destinados à saúde. Não vamos permitir, e aí eu quero aqui assumir um compromisso, em nome da Frente Parlamentar e de todos os parlamentares desta casa, que a saúde catarinense sofra as consequências da redução deste repasse, penalizando mais uma vez o cidadão catarinense que precisa dos nossos hospitais abertos. Neste final de ano, eu observei, deputado Coruja, Fernando Coruja, nosso ex-secretário de Saúde, hospitais filantrópicos do estado de Santa Catarina vendendo lotes, fazendo rifas, para poder honrar o pagamento do 13º dos seus funcionários, em diversas regiões do estado. Quando isto é uma obrigação do poder público, poder pagar suas contas em dias, pagar os procedimentos cirúrgicos em dia, e para isso nós precisamos de recursos. Para isso a emenda constitucional número 76 atende a esses requisitos. Por isso estamos aqui falando na redução de um incremento superior, deputado Neudi Sareta, superior a 400 milhões de reais somente esse ano. Essa lei aprovada pelos deputados de Santa Catarina, neste ano vai garantir no orçamento da saúde, que está devendo 1 bilhão de reais, um aporte de mais de 400 milhões, que vai servir, obviamente, para manter os hospitais públicos e os hospitais filantrópicos abertos, atendendo a nossa população. E já no ano de 2019, esses recursos vão chegar à casa dos 600 milhões de reais. E aí podendo, obviamente, que dando condições para que a gestão da Secretaria da Saúde possa efetivamente atender o cidadão catarinense com qualidade e com resolutividade, que é isso que nós buscamos na saúde. Quero ouvir agora nosso deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Deputado José Milton, queria parabenizar Vossa Excelência, me solidarizar e subscrever a sua fala, o seu discurso. Já manifestei, inclusive, há dias atrás sobre isso. E hoje, na instalação da Comissão da Saúde, da qual Vossa Excelência faz parte, inclusive preside a Frente Parlamentar da Saúde, nós tocamos nesse assunto e será um dos grandes debates que nós temos daqui para frente. É lamentável, realmente, em primeiro lugar, de não ter sido cumprido o mínimo constitucional dos 13% para a saúde. E, em segundo lugar, de ingressar com uma ação judicial
contra isso, que foi um grande avanço que esta Assembleia, de forma unânime, apoiou e aprovou. Portanto, vamos estar juntos nessa luta, com certeza, na busca de melhores condições e recursos para a saúde dos catarinenses. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Nilde Sareta, pelo apoio, pela subscrição também no documento, que também é subscrito por 20 deputados estaduais, que fazem parte desse grupo de deputados que defende aqui, principalmente, os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, que é a grande força na saúde. Esses hospitais atendem 70% da demanda SUS do nosso estado. Muitos deles com sacrifício, sem nenhum retorno financeiro, mas as portas estão abertas na maioria dos municípios catarinenses. Por isso, a saúde catarinense precisa deste recurso, precisa desta emenda. Nós não podemos prescindir desses recursos. Está mostrando, o Tribunal de Contas mostrando, o ex-secretário de Saúde, doutor Vicente Caropreso, deputado Vicente Caropreso, já anunciava que não tinha recurso suficiente nessa pasta. Por isso, nós da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense e os deputados dessa casa iremos continuar a trabalhar para que seja investido cada vez mais na saúde e cobrar que o governo do estado cumpra a emenda constitucional e aplique no mínimo 14% este ano na saúde dos catarinenses. E vamos sim, através da Procuradoria desta casa, acompanhar a tramitação dessa ADI no Superior Tribunal Federal e lutar pela sua defesa, deputado Coruja. Nós temos caminho para isso, inclusive queremos pedir o seu apoio nessa caminhada, como conhecedor também de muitas questões jurídicas, para que a lei aqui aprovada seja declarada constitucional e que nós possamos ter, a partir do ano que vem, mais de 600 milhões à disposição da saúde de Santa Catarina para atender bem o catarinense, que é um povo que nos orgulha, faz a parte dele, paga seus impostos em dia. E é questão agora do Poder Executivo poder sim priorizar. Nós aprovamos aqui no final do ano projetos de aumento de taxas em algumas áreas que vai resultar em mais de 100 milhões de superávit somente nos órgãos de trânsito. E esse recurso pode sim ser canalizado para ajudar o governo do estado a cumprir o seu percentual e a melhorar o atendimento na saúde. Por isso, estamos apresentando na tarde de hoje, juntamente com um grupo de 20 deputados nessa casa, uma moção para que o governo do estado cumpra o mínimo estabelecido e também na defesa da constitucionalidade da PEC da saúde. Quero aqui divulgar, então, essa nota pública em nome da Frente Parlamentar, pedir o apoio de todos os senhores parlamentares e também do governo do estado e da sociedade catarinense para que possamos continuar firmes, priorizando verdadeiramente a saúde do catarinense. E só se prioriza, um governo só prioriza quando ele aporta recursos na área para que a população possa ser atendida com qualidade. Era isso, senhores. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Milton Schaefer. Parabéns pela moção e com certeza terá o apoio desta casa. Próximo horário é do PMDB. Com a palavra o deputado Coruja, que vai falar por um tempo de até 15 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu vou falar aqui nessa tribuna sobre o mesmo assunto que falou o deputado Zé Milton Schaefer. Inclusive, não pedi uma parte exatamente porque iria falar e para não retirar parte do seu tempo e do seu bom discurso sobre o assunto. A saúde é uma das áreas que mais precisa de recursos. E as pesquisas populares apontam isso. Quando você faz uma pesquisa pública e pergunta ao cidadão qual é a área que há a maior deficiência, uma pesquisa de opinião, a saúde, em praticamente todas as pesquisas que eu conheço, é apontada em primeiro lugar. E há uma deficiência, há uma falta de recursos para a saúde. E um governo que queira atender a demanda popular, um poder que queira atender a população, precisa ampliar os recursos na área da saúde. A Assembleia de Santa Catarina atuou de várias maneiras no sentido de
aumentar o investimento em saúde no estado de Santa Catarina. Uma delas foi esta emenda constitucional. Esta emenda constitucional, que foi uma emenda que foi, inclusive, patrocinada por mais da metade das câmaras de vereadores do estado, que aqui apresentaram uma emenda constitucional, ela amplia os recursos de saúde de 12% para 15%. Ora, o governador, licenciado, que diz que vai renunciar ao cargo para concorrer a um outro cargo público em início de abril, ele trabalhou, de certa forma, sempre no sentido de boicotar as ações aqui da Assembleia para ampliar esse recurso da saúde. No final do ano, por exemplo, ele editou uma medida provisória que altera o chamado Fundo de Atendimento aos Hospitais Filantrópicos. Esse fundo, que era basicamente com recursos aqui da Assembleia, dizia que esses recursos eram extras, eram para ampliar os recursos de saúde. Era um recurso novo. Ora, quando a Assembleia aprovou esse recurso, disse que era para cirurgias novas. No recesso do ano passado, o governador editou a medida provisória e permitiu que se pagassem as cirurgias passadas. Resultado, não foi feita nenhuma cirurgia nova. Agora, no recesso, aproveitando 28 de dezembro, aproveitando novamente a ausência aqui dos deputados, editou uma nova medida provisória dizendo que esses recursos desse fundo filantrópico, para os hospitais filantrópicos, ele está incluso no percentual. Então, tirou o recurso da saúde. Mais recursos do estado da saúde. E agora, na hora que sai do governo para uma viagem aí para a Europa, diz que está indo para a Espanha para aprender mais lá com o seu co-irmão espanhol como administrar as coisas públicas, ele propõe uma ação direta de inconstitucionalidade dia 14 de fevereiro contra a emenda constitucional que aumentou esses recursos para a saúde. E vejam, quais são as argumentações para dizer que a emenda é inconstitucional. Ele cita a Lei Complementar 141, que está aqui à minha frente, na minha mão, que é aquela que fixa os percentuais mínimos para a saúde para a União, Estados e Municípios. Cita a Emenda Constitucional 72, que é aquela que nós aprovamos, e fala também sobre o artigo 198 da Constituição, que é aquele que diz que uma lei complementar federal criaria um valor mínimo para a saúde. Então, ele argumenta que a emenda constitucional da Assembleia é inconstitucional e também que o artigo 11 da Lei Complementar 141 federal é inconstitucional. E por que ele tem que argumentar que a Lei Complementar 141 também é inconstitucional? Porque ele diz o seguinte: o que diz a Lei Complementar 141? No seu artigo 11. Diz exatamente, explicitamente, que os estados, federais e os municípios deverão observar o disposto nas respectivas constituições ou leis orgânicas, sempre que os percentuais nela estabelecidos forem superiores ao fixado nessa lei complementar. Então, diz aqui que pode ter percentuais maiores. Ora, argumenta o eminente procurador que subsidia o governador, argumenta o governador, que a lei complementar não poderia autorizar os estados a colocarem um outro percentual. Ora, se a emenda constitucional, se a Constituição Federal, no artigo 98, diz que uma lei complementar vai fixar, e ela fixou em 12% para os estados, mas diz que os estados podem ampliar, é como se ela dissesse assim, é 12 mais do que fixar.
A Constituição Federal autorizou essa lei complementar a dizer o valor. Ela diz que é 12, mas diz que os estados podem ampliar. Em absoluto, está retirando a capacidade legislativa da União. Então, não procede a ideia de que esse dispositivo é inconstitucional, da Lei Complementar 141, porque se ele diz que é 12 para os estados, mas que pode ampliar, ele poderia dizer mais do que 12. A Constituição permitiu ele fixar. Ele diz que é 12 e diz que os estados podem ampliar. Depois, argumenta o senhor governador sobre a separação dos poderes. E argumenta que a LDO, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e o PPA, são leis de iniciativa privativa do Executivo. Evidente que são. Só o governador pode propor essas leis. Mas aqui não é uma lei orçamentária desta ordem. Não estamos tratando da LOA, nem do PPP, nem da lei de diretrizes orçamentárias. E não propondo a Assembleia, por exemplo, inclusive mudar. Se ele dissesse que ia gastar 3% no ano em determinada área, na LDO nós poderíamos alterar para 3,5%. Não se trata aqui de lei orçamentária. Não é uma lei orçamentária, é uma fixação de percentual. Não é o caso de fixação de percentual para outras áreas, onde o Supremo já decidiu. Claro que eu não posso fixar aqui um percentual para a segurança pública, eu não posso fixar um percentual aqui para outras áreas, mas para a saúde eu posso. Claro que posso, porque a Constituição diz que pode, diz que a Lei Complementar Federal autoriza a fixar um percentual, e esta lei diz que os estados podem ampliarem este percentual, e que foi o que o estado de Santa Catarina o fez. Diz também o eminente procurador que, no caso de separação dos poderes, está afrontando porque quem tem que dizer o percentual que vai gastar em saúde é o Executivo. Em absoluto, o orçamento, mesmo que a lei seja fixada, proposta pelo Executivo, nós poderíamos aqui, se quiséssemos, aumentar para 30% em saúde no orçamento, nós podemos modificar o orçamento. E aqui uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional porque a Assembleia de Santa Catarina, legítima representante do povo catarinense, entendeu que é preciso aplicar mais em saúde. Não é prerrogativa do Executivo, não é uma ditadura, não é o governador sozinho que diz o que é política pública. Aliás, muitas vezes políticas públicas são discutidas até pelo judiciário, em alguns casos. Ora, se o Legislativo não puder discutir política pública, nós temos uma coisa ditatorial. É claro que no Brasil, o chefe do Executivo sempre acha que é o dono da bola, é o dono do campinho, e é ele que pode fazê-lo. Mas o que demonstra o governador ausente, o governador que está fora, é de que não tem nenhuma preocupação com a saúde em Santa Catarina. Bom, é só ver. A situação, por exemplo, do Hospital Público de Lages, Teresa Ramos, e eu converso seguidamente com os servidores, é a pior da história, pela falta de remédio, pela falta de exame, pela falta de recurso, pela falta de ação. E isso não é diferente dos outros hospitais públicos. A ação do governo, deste governo, que estava instalado até a semana passada em Santa Catarina, em relação à saúde, foi um fracasso. Foi uma falta de atuação. Foi uma falta de investimento. Não aplicava nem o mínimo que devia aplicar. Essa Assembleia, preocupada com isso, ouvindo o clamor popular, ouvindo as pessoas falarem e dizendo: deputados, precisamos mais dinheiro para a saúde, precisamos mais recursos. O que vossas excelências estão fazendo? Esta Assembleia, ouvindo o clamor, ouvindo as câmaras de vereadores,
decidiu, por unanimidade dos que votaram, ampliar de 12% para 15% os recursos gastos em saúde no Estado de Santa Catarina, por entender que saúde é, sem dúvida nenhuma, uma área prioritária, que precisa de mais dinheiro, que precisa de atuação do poder público. É um setor que está ficando mais caro, que não pode esperar. Muitas vezes outras obras podem esperar, mas a saúde não pode. Entendeu isso? E fez a emenda. Discutiu, debateu e aprovou a emenda. E agora o que faz o senhor Raimundo Colombo, que parece que foi o seu último ato no governo? Mas foi o último ato. Se ele saiu agora, disse que vai dar uma caminhada, vai voltar só em abril para renunciar, foi o último ato. Como último ato do governo, ao que parece, ele propõe, dia 14 de fevereiro, uma ação direta de inconstitucionalidade para retirar 3% do orçamento, ou seja, para retirar 20% do orçamento total da saúde por uma proposta. Mas nós esperamos, evidentemente, que entenda o Supremo Tribunal Federal que esta é uma emenda constitucional. E já falei com o deputado Zé Milton, vamos conversar com outros parlamentares, conversar com a Assembleia, para fazer lá uma boa defesa da constitucionalidade, uma boa argumentação da constitucionalidade, para que esta ação do governador sainte aí, do governador que está na Europa, esta última ação dele no governo, a última ação, deputado Kennedy, última ação dele foi propor uma ação direta em inconstitucionalidade contra aquela proposta que o deputado Kennedy está aqui, já falou muitas vezes, a ação mais importante que esse parlamento fez aqui, como falou o deputado Sareta agora mesmo, o deputado Zé, a ação mais importante que o parlamento fez, para dizer que esta ação de benefício aos catarinenses é uma ação inconstitucional e que a Assembleia não deveria tê-lo feito. Nós esperamos que o Supremo declare isso constitucional e tenho convicção que o governador atual, Eduardo Moreira, vai aplicar, sim, já tenha dito, os 14% da saúde neste ano, e o próximo governador que vai entrar, que certamente vai ter que ser alguém mais sensível do que esse que saiu aí, do governador sainte, para a saúde, para que apliquemos 15%, sim, na saúde dos catarinenses, para que o nosso povo tenha uma saúde melhor. Obrigado. Obrigado, deputado Fernando Coruja. Com a palavra, o partido agora é o PSD. Deputado Milton Robos será o deputado que ocupará a tribuna nesse momento por o tempo de até 13 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Colega Kennedy Nunes, boa tarde a todos os colegas parlamentares, todos que nos acompanham. Hoje, de fato, o debate sobre a saúde do povo catarinense é muito relevante e todos nós devemos fazer coro a isso. Eu depois vou dividir o meu tempo com o nosso líder do governo, o deputado Darcy de Matos, que também vai abordar esse assunto. Mas eu gostaria de usar a tribuna hoje porque participamos nesta manhã numa audiência com o governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira, também com o novo secretário da Fazenda, com o presidente da Celesc, com o Renato Lacerda, ex-secretário da Fazenda. E nós tivemos aqui hoje, senhor presidente, uma visita de um cidadão muito importante na Coreia do Sul, Mr. Park, que está aqui nos acompanhando hoje, da KSB, da Coreia, que é um grande investidor, junto com um grupo de investimento
de Dubai, que está prospectando negócios em várias partes do mundo. E escolheram o Brasil. E dentro do Brasil, seu Cipriani, o melhor estado brasileiro, o estado de Santa Catarina, que é hoje um diferencial de desenvolvimento, de geração de renda, de geração de empregos e de qualidade de vida, e principalmente por essa vocação catarinense de atrair investimentos produtivos, que a partir daí que se faz de fato o desenvolvimento de um estado, de uma nação. Eu sempre falo que o país que não investe em indústria é país pobre. Essa é a realidade do mundo. E Santa Catarina tem demonstrado, e hoje o governador, seguindo o que vem acontecendo nos últimos anos em Santa Catarina, o governador Eduardo Pinho Moreira reafirmou isso e assinou um protocolo de intenções para que a KSB possa se instalar em Santa Catarina com uma unidade produtiva de lâmpadas de LED de alta tecnologia, seja para uso interno, de interiores, seja para uso público. A perspectiva, inclusive, que a economia de gasto de energia, meu presidente, deputado Kennedy Nunes, em Santa Catarina, só no setor público, possa chegar a 50%. Você imagina quanto o nosso cidadão está pagando lá na taxa da COSIP, que é a iluminação pública, quanto isso poderá reduzir assim que os investimentos forem feitos, e não vai se pedir dinheiro para ninguém para fazer esses investimentos, porque já existe recursos alocados para que essa empresa possa investir nos próximos anos em Santa Catarina o equivalente a 2 bilhões de dólares, seja na indústria e fabricação dos produtos de LED, de alta tecnologia, com a maior eficiência energética do mundo, seja também na fabricação de geração de energia fotovoltaica, com grande tecnologia empregada e utilizando a nossa força empreendedora da indústria catarinense como parceiros potenciais para que essa indústria possa, de fato, daqui de Santa Catarina, ser uma alternativa de fabricação de equipamentos de alta tecnologia, de eficiência energética, para o Brasil e para a América Latina. Portanto, hoje é um dia muito importante para todos nós catarinenses, quando nós vimos mais gente do outro lado do mundo, lá da Ásia, escolhendo Santa Catarina como o estado ideal no Brasil para aqui investir uma quantia dessa de recursos, gerar emprego para a nossa gente e produzir riquezas, porque essa é a melhor receita que nós temos, deputado Kennedy Nunes. A verdadeira distribuição de renda é aquela que se faz com a oportunidade que nós damos através do trabalho para o nosso povo. E isso Santa Catarina tem feito muito bem. Eu queria aqui agradecer a família Cipriani, lá de Presidente Getúlio, seu Vilmar. O Laudelino, o Vitor e o senhor, que viveu na Coreia, e a sua filha, Jong Hwan, está lá, e é a secretária do Mr. Park, que está aqui presente, junto com a sua esposa aqui. E vocês foram muito importantes também em demonstrar para o Mr. Park, ele conhece bem o Brasil, já esteve aqui por mais de 20 vezes, mas demonstrar o diferencial de Santa Catarina. Por isso nós estamos felizes também, o nosso ex-prefeito de Presidente Getúlio, nosso amigo Nilson, né, que também está junto, criando condições para que isso aconteça. E eu tenho certeza, porque o governador Eduardo Pinho Moreira já fixou data para que uma comitiva vá à Coreia do Sul no dia 25 de março, para fazer lá
toda a visitação e conhecer esse modelo que será replicado aqui no estado de Santa Catarina. Eu quero agora dividir o meu tempo, meu líder, deputado Darcy de Matos, para que Vossa Excelência possa continuar o debate tão importante da saúde pública do nosso estado, que hoje, deputado Darcy de Matos, o governador Raimundo Colombo propiciou isso também. Nós criamos aqui a emenda constitucional aumentando a aplicação em saúde para 13%, não foi cumprido, mas se criou condições com projetos vindos do Executivo que criam mais receita para, a partir desse ano, se Deus quiser, o próximo governador tenha condições de investir os 14% em saúde e melhorar aí o acesso ao tratamento de saúde do povo catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo agora para o deputado Darcy de Matos o resto do tempo que o nosso partido tem. Muito obrigado. Obrigado, deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Sareta, João Amin, deputado Dirceu, demais deputados que se encontram no plenário, Valduga, Dalmo, presidente Kennedy, eu desejo relatar aquilo que foi dito por aqueles que me precederam. Tivemos uma reunião hoje pela manhã na sala do presidente da Frente Parlamentar da Saúde, deputado Milton Schaeffer, com representantes dos hospitais, e tratamos da ação direta de inconstitucionalidade que o governo do Estado entrou contra a emenda constitucional 72 de 2016. Eu quero, mesmo na condição de líder do governo, e ser o governo, deputado João Amin, não significa concordar com tudo que o governo faz. Em algumas ações, nós precisamos corrigir, recomendar a mudança de ações do Poder Executivo. E, nesse caso, o governo errou, deputado Sareta. Errou, primeiro errou na fundamentação legal, deputado João Amin, porque o artigo 198, deputado Kennedy, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição de 1998, Constituição Federal, ele é claro, ele dá a possibilidade, deputado Carminati, dos estados e municípios definirem o percentual mínimo de aplicação dos recursos do orçamento na saúde. Portanto, essa PEC, que foi aprovada por unanimidade em 2016 no Parlamento Catarinense, que teve apoio dos vereadores de Santa Catarina, dos prefeitos e da sociedade civil organizada, é uma PEC que tem fundamentação legal. Nós temos convicção da fundamentação legal da PEC que foi aprovada nessa casa. Então o governo errou nos dois aspectos. Primeiro, no aspecto constitucional, tem fundamento legal, e segundo, no aspecto político, deputado João Amin, porque a lei mais importante do Parlamento Catarinense do ano passado foi, sem dúvida alguma, a elevação dos percentuais constitucionais de 12% para 15% da saúde do nosso Estado. Gradativamente, ano a ano, 13%, 14%, 15%. Ora, por que errou politicamente? Porque a saúde se constitui numa prioridade absoluta de qualquer agente público que se preze. É a prioridade das prioridades, mas tem que ser a prioridade das prioridades, não só no papel, não só no discurso, tem que ser nos gestos, na prática, porque um gesto vale mais do que 1000 palavras. E nós estamos precisando de gesto, de ação. E o asfalto é importante, mas se demorar 6 meses a mais, 1 ano, pode esperar. A doença não espera, a doença mata. E enquanto tiver alguém na fila, correndo risco de vida, nós parlamentares não podemos nos calar. Nós temos que estar indignados, porque o ser humano precisa ter
amparo, precisa ter atenção. E para ter amparo e atenção na saúde, deputado Sareta, o senhor que já presidiu essa casa e foi prefeito de Concórdia, nós precisamos de dinheiro. E dinheiro se repassa através do aumento dos percentuais no orçamento do Estado de Santa Catarina. Deputado Sareta. Deputado Darcy de Matos, queria parabenizar Vossa Excelência e, conhecendo como aprendi a conhecê-lo, não me surpreende esta sua posição, que é a posição realmente que os catarinenses esperam. Nós aprovamos aqui por unanimidade a emenda constitucional que aumentou os recursos para a saúde. Há uma necessidade, há uma demanda nesse sentido, e o não cumprimento do percentual mínimo, mas principalmente agora, a judicialização dessa questão realmente é lamentável. Por isso queria parabenizar a Vossa Excelência, que mesmo sendo líder do governo, como disse, sabe separar o que é ser líder do governo de uma posição importante como essa. Vossa Excelência está de parabéns, nós estamos juntos nessa luta pela manutenção dos recursos para a saúde dos catarinenses. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sareta. Nós fizemos uma nota técnica. A Frente Parlamentar está apresentando uma moção propondo, solicitando que o governo do Estado cumpra com a emenda constitucional. Cumpra-se a lei e atenda de fato e de direito à população catarinense no que diz respeito à saúde pública. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Darcy de Matos. Essa presidência dá entrada na ordem do dia. Estamos sobre a mesa o pedido de informação número 9 do deputado Vicente Caro Preso, solicitando ao secretário da Administração informações acerca das obras de pavimentação da rodovia 280. Em discussão, não havendo votação, está aprovado. Pedido de informação número 10 do deputado João Amin, que solicita ao presidente do DEINFRA informações acerca da providência que estão sendo tomadas para evitar deslizamentos e interdições da rodovia 390 no trecho da Serra Rio do Rastro. Em discussão, não havendo votação, está aprovado. Pedido de informação número 11 do deputado Dirceu Dresch, solicita ao secretário da Fazenda informações referentes aos valores repassados para eventos realizados em Joinville no período de 2014, de janeiro de 2014 até dezembro de 2017, quais os valores previstos para 2018. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado. Pedido de informação, deputado Dirceu Dresch, solicitando aos secretários da Fazenda, Educação, Agricultura, informações referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e sua terceirização. Em discussão, não havendo, está aprovado. Pedido de informação número 13, deputado ainda Dirceu Dresch, solicitando ao secretário de Infraestrutura informações acerca da reforma da ponte Hercílio Luz. Em discussão, não havendo, está em votação, está aprovado. Deputado Vicente Caro Preso, da moção número 11, apelando ao superintendente do INSS em Santa Catarina, para a contratação dos aprovados no concurso realizado no dia 23 de dezembro de 2015, prorrogado até agosto de 2018, para mitigar o problema do atendimento das agências do Estado. Em votação, está aprovado. Deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o sargento Daniel José Pereira, comandante da Corporação de Canelinha, pela trajetória dos 34 anos de carreira militar. Em discussão, não havendo, está em votação, está aprovado. Moção número 15, do deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o capitão Vitor Bonfim Monteiro, por ato de bravura, salvando um casal que se afogava na praia da Guarda do Embaú, no município de Palhoça. Em votação, está aprovado. Moção número 16, do deputado Maurício Kudilar, parabenizando o bombeiro militar José Walter Borba Neto pelo ato de bravura em atendimento a uma ocorrência em Balneário Camboriú. Em discussão, em votação, está aprovado. Moção número 17, do deputado José Milton Schaefer e outros, manifestando ao governo do Estado apelo pelo cumprimento da emenda constitucional número 72/2016. Em discussão, não havendo, pois o assunto já está sendo tratado até agora, em votação, está aprovado. Requerimentos, deputados Neudi Sareta, solicitando ao presidente da Celesc a regularização do serviço de fornecimento de energia elétrica no município de São Domingos, com especial atenção para a área rural. Em discussão, não havendo, em votação, está aprovado. Esta presidência comunica que defere os requerimentos
47, deputado Darcy de Matos. 48, do deputado Cleito Salvaro. 49, deputado José Milton Schaefer. Requerimento número 50, deputado Gabriel Ribeiro. 51, deputado Dóia Guglielmi. 52 e 53, deputado Natalino Lázari. 54, deputado Ismael dos Santos. 55, 59, 64 e 65, deputado Dirceu Dresch. Do deputado Mauro Nadal, requerimento 56. Neudi Sareta, 58. Requerimento 61, deputado João Amin. Requerimento número 62, deputados Marcos Vieira. 63, deputado Roberto Salum. 66 e 67, deputado Antônio Aguiar. 68, deputado Rodrigo Minotto. 69 e 70, deputados Aldo Schneider. 71 e 72, deputada Ana Paula Lima. E 73, deputado Valdir Cobalcini. Só essa presidência comunica que, para quem está nos assistindo, os requerimentos são documentos que são aprovados, apresentados pelos parlamentares, sempre cumprimentando e parabenizando, muitas vezes, o município que faz aniversário de emancipação política e administrativa, bem como outras pessoas que prestam serviço relevante. Essa presidência ainda comunica que vai encaminhar aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as indicações número 27, deputado Mauro de Nadal, dirigido ao governador do Estado por adesão do convênio do CONFAS. A 28, deputado Neudi Sareta, dirigido ao governador do Estado, solicitando a reforma em caráter de urgência da rodovia 108, localizada no município de São João Batista. As indicações 29 e 31, deputado João Amin, que dirige ao presidente da Infra, solicitando a imediata manutenção da rodovia BR-485. E também do deputado Natalino Lázaro, indicação número 30, dirigida ao governador do Estado, solicitando a reconstrução com urgência da parte da rodovia 465 entre os trechos dos municípios Macieira e Caçador. Pela parte, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, em relação à moção 17/2018, que apela ao governo do Estado para cumprimento da emenda constitucional 72.16, eu queria, com a permissão dos autores, também subscrever essa moção, já que é uma ação que nós estamos, inclusive, na Comissão de Saúde, levando como prioritária. Então, ao invés de apresentarmos uma outra, vamos nos somar a essa que está colocada aqui, senhor presidente. Peço à assessoria legislativa que possa fazer a inclusão do nome do deputado Neudi Sareta nesta moção.